deturpar a tua paz. Madeira é cerrada dia a dia. Os tecelões tecem o tempo. A vida passa sem bater o ponto final. Meu nome é Raimundo Renato Rodrigues, sou brasileiro, nascido do Vicente, no bairro do Desterro. Nasci em 19 de dezembro de 1960 e moro aqui na Vila Embratel há 30 anos. E aqui trabalho como serralheiro e ultimamente, devido ao meu problema de saúde, estou me dedicando mais à escrita, porque a literatura é tudo na minha vida. Comecei a escrever com 17 anos de idade, hoje eu estou com 64. Nesse interim, já publiquei quase 8 livros, inclusive um livro na França, e continuo aí na luta, na espera de novos dias, novos horizontes, através da lida dos livros didáticos de português. Eu lia muito, mas antes disso, de começar a escrever poesia, eu já gostava de ler bastante, lia muito. E eu comecei esse amor pela literatura aos 16 anos, quando meu pai comprou o primeiro livro que eu li na minha vida, chamado Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, que é um clássico da literatura mundial. Depois eu encarei o Charles Dickens, e daí, dos meus 16 anos aos meus 17, foi evoluindo, e quando cheguei aos meus 17 anos, resolvi que eu tinha que escrever, que eu tinha que botar para fora aqueles meus sentimentos que estavam ali me massacrando dentro de mim. Então, com 17 anos, comecei a escrever, cheguei a compor 64 poemas. Desses 64 poemas, eu entreguei a um amigo meu chamado Joãozinho Ribeiro, que acho que vocês devem conhecer, foi secretário de Cultura, e desses 64 poemas ele fez uma seleção de 20 poemas, que foi meu primeiro livro. Esse livro eu levei para várias pessoas lerem, eles gostaram e disseram: eis o poeta. Então a partir daí eu comecei a ler bastante, comecei a ler Drummond, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, os poetas tradicionais brasileiros. Mas a grande mudança na minha concepção poética veio através da leitura de um livro de Ferreira Goulart chamado Dentro da Noite Veloz, que um amigo meu emprestou. Quando eu li esse livro, foi como se descortinou diante de mim um novo mundo literário, um novo mundo poético, onde eu tive contato com a poesia social de Ferreira Goulart. Então, a partir daí eu disse, esse é o caminho. Aí eu comecei a ler bastante, me tornei seu fã, e hoje, graças a Deus, eu venho lendo. Outro poeta também que me marcou muito, que me influenciou bastante, é o nosso conterrâneo Nauro Machado. O primeiro livro que eu li dele foi Parreirar de Deus, outro livro também que abriu uma nova vertente dentro da minha poesia. Mas quando chegou em 86, eu escrevi até 86 poesia, em 85 eu fiz um poema chamado Itinerário Poético Espiritual do Desterro, que era composto de 20 versos, entreguei ao poeta Carlos Cunha, ele fez uma análise do meu trabalho e escreveu e publicou no jornal O Estado do Maranhão em 1986, 85. Mas aí a partir de 85 para cá, eu abandonei um pouco a poesia e comecei a me dedicar à prosa. Tanto é que eu adotei escrever meu diário, comecei a escrever meu diário. O meu diário eu comecei em 85 e continuo até hoje escrevendo esse diário. Através desse diário que eu comecei a publicar meus livros. A maioria desses livros que eu tenho publicado, no total são 8 livros pela editora Clube de Autores, foram todos baseados no meu diário. Mas o que eu quero intensificar aqui é que a literatura sempre foi o meu norte. Não como maneira de ganhar dinheiro, não. Simplesmente porque eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, gosto muito de me expressar através da escrita. Então a literatura é como eu poderia dizer, é o ar que eu respiro. Eu gosto muito de literatura. Gosto, e acho que eu vou morrer fazendo o que eu gosto, mesmo que eu não ganhe nada, não tenho, como se diz, não ganhe nada, não tenho, mas o mais importante que eu acho para mim é ter o meu reconhecimento literário, de que eu estou fazendo alguma coisa. Escrever para mim é como se fosse meu segundo ofício. Tento deliberar o que tem dentro de mim, para que no futuro as pessoas saibam como é que nós vivemos, nossos costumes. Eu não escrevo para hoje, eu escrevo para amanhã. Meus 17 anos, eu posso dizer que elas eram muito
melosas, muito, como se diz, tentei ser romântico, porque a base que eu tinha era os poetas do século XIX. Mas, a partir que eu li Ferreira Goulart, a coisa mudou. Aí eu fui ver a vertente da poesia moderna. Daí eu comecei a escrever outro tipo de poesia. Esqueci aquela que até então era uma poesia melódica, que falava sobre o mar, o amor, aqueles temas pueris que não tem nada a ver, entendeu? Então, meus primeiros poemas, eu não considero muito legais não, porque os temas eram muito pueril, muito inocentes. Era sobre lua, sobre mar, etc. E tal, coisas assim que eu considero a minha fase mesmo, poética, começar mesmo a partir dos meus 19 anos. A partir quando eu li Ferreira Goulart. Daí as coisas mudaram. Comecei a ver a poesia de outra maneira. A poesia social de Goulart mexeu muito conjunto. Aí eu misturei Goulart e Nauro Machado e consegui fazer tentar criar o meu próprio estilo. Foi quando eu escrevi esse grande poema meu chamado Itinerário Poético Espiritual do Desterro, que é constatado de 10 poemas. Cada poema fala de um lugar do Desterro. Por exemplo, tem a praça, tem a rua Afonso Pena, onde eu nasci. Que eu posso declamar o poema? Deturpar a tua paz, madeira cerrada dia a dia, os tecelões tecem o tempo, a vida passa sem bater o ponto final. É um dos poemas que eu mais gosto dentro desses 10. E existem vários outros também. Então esse poema para mim, Itinerário Poético Espiritual do Desterro, eu considero como um dos melhores poemas meu, porque eu sempre gostei em louvar o meu bairro. Mas hoje eu direciono para cá, para Vila Embratel. A poesia minha ficou lá no Desterro. E aqui eu sou mais escritor, mais de prosa. 5, o professor Carlos Cunha fez o prefácio. Mas eu só fui conseguir publicá-lo em 98. Uma edição limitada de 50 exemplares, pago por meu bolso próprio. Aí daí eu publiquei ele e publiquei outro livro chamado Um Olhar sobre o Desterro, que inclusive teve um lançamento até no SESI, da Deodoro. Foram esses 2 aí. Aí os outros que eu tenho foram todos publicados pelo Clube de Autores. Então, até hoje só são vendas através da internet. E por último, o meu lançamento foi o meu livro chamado Vila Embratel, Praça 7 Palmeiras, que para mim é minha grande obra, escrita aqui já na Vila Embratel, que está na Amazon. Agora só que tem um porém, o preço está exorbitante, eles estão cobrando R$200. Eu acho isso um absurdo. Por isso que eu estou em busca de um patrocínio para que eu possa publicar meus livros e poder vendê-los a um preço bem acessível, mais populares, entendeu? Porque eu acho que livro não é esse preço, para ser R$200, quando você pode fazer um livro para você vender a R$10, R$15, não é? Então por isso que eu busco um suplemento financeiro para poder publicar meu livro. É isso que eu estou buscando, somente financeiras. Mas eu descobri uma editora que ela publica por encomenda, que é essa Clube de Autores. Você não paga nada. Você faz o livro, ela deixa lá no portfólio dela lá. Então quando você vai, faz a encomenda, ela manda online para você, manda pelo correio. E o primeiro livro meu que eu publiquei mesmo nesse sistema foi esse livro em francês, que e tá aqui a capa dele. Eu fui publicado na França em 2012 pela editora Ed Livre, de Paris. O primeiro sistema meu que eu publiquei. Então, o maior prazer da minha vida, a maior alegria da minha vida, depois que o nascimento do meu filho, foi a chegada desse livro diretamente da França, de Paris, para mim. Você não sabe a emoção que eu senti quando eu abri o envelope, que eu olhei meu livro. Puta que pariu, cara. Consegui. Cara, vindo lá da França, meu primeiro livro vindo da França. Foi uma alegria que até hoje eu nunca esqueci. Em 2012, mais ou menos, junho de 2012, eu consegui publicar esse livro na França. Aí daí eu consegui publicá-los, alguns aqui, depois que eu vim publicar aqui no Brasil, no Clube de Autores. E por último, essa maldita Amazon, que não foi nem eu que mandou. Quem mandou foi uma amiga minha, que ela que elaborou todo o projeto, Dona Hilda Milken, que mora em São Paulo, ela que fez o projeto todo. E hoje
vocês podem entrar no site da Amazon e procurar lá que o preço é exorbitante de R$200. Isso me revolta, porque eu acho que devia ser mais barato para que seja acessível a mais pessoas, né? Eu não sei qual é da Amazon, não. Sinceridade. Em 2014, 2007, 2008, por aí, eu comecei a frequentar lá a praça e conheci esse mundo paralelo que poucas pessoas têm acesso, que é o mundo das pessoas marginalizadas pela sociedade, que não tem vez nem voz. E eu ali convivendo com elas todo dia, bebendo nossa cachaçinha, fazendo tudo que é bom, que não presta, o que é bom, o que é ruim. Então me inspirou a mostrar para as pessoas como é que nós vivemos, como é a vida. Porque a história do livro resume num dia na praça. Inclusive, ela é enfatizada pelo amigo meu que fez o prefácio, o escritor paulista chamado Carlos Eduardo, Um Dia na Praça, quando ele enfatiza o seguinte, que eu mostro um dia numa praça comum, que as pessoas passam e não vê essa vida. Quando realmente ali existe uma vida, várias pessoas vivendo ali num polo, mostrando um lado que a sociedade não quer conhecer, não reconhece, e se olha, vira a cara para o outro lado. Porque bando de bêbados aí, bando de coisas, não tem nada, mas ali existe pessoas, seres humanos, que merecem ser respeitados. Não cultuados, mas merecem ser respeitados com todo prazer. As pessoas têm que ver ver não a pessoa, mas o ser humano que está ali, vivendo, sobrevivendo. Então esse livro para mim tem uma grande importância, que às vezes eu considero mais ele como um estudo sociológico, porque aí eu conto a história de Pé de Pato, conto a história de vários personagens verídicos, pessoas reais, que viveram na realidade aqui, e que hoje uns morreram, outros foram embora, e hoje a praça está lá. A capa do livro é o quiosque de seu carrinho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ali a capa do livro. Então ali eu convivi mais ou menos uns 5 anos, vivi. Inclusive eu também faço parte do livro também. E aí nós estamos numa rodada lá bebendo uma cachaça, eu chego lá e boto minha garrafinha lá e a história é essa. É uma história bem real. Então eu me baseei no nosso conterrâneo Luiz Azevedo, naturalista, bem natural. Ela há mais de 10 anos. É um site português dedicado à poesia e à prosa. E a partir eu comecei a escrever lá, postar meus textos desde 2018. E tive uma boa, não posso dizer assim, uma boa aceitação. E tem textos meus que foram lidos por 45 pessoas, 70 pessoas, comentados. Isso aumentou a minha autoestima e me incentivou a continuar a escrever. Já que eu não tinha um reconhecimento através do meu livro, mas ao menos através dos meus textos, as pessoas iriam conhecer o meu trabalho. E quem sabe, através desse trabalho, as pessoas veriam o meu livro, né? E por isso que eu acho que é essencial isso, essa divulgação através dos sites. Eu acho interessante isso aí, bastante. Essa troca de interação. Você interagir com os seus próprios leitores, o leitor ler, comunicar para você, você se sente bem à vontade, bem feliz, é uma coisa bem excitante. A literatura. Lá tá os maiores autores de todos os tempos. A biblioteca foi fundada quase em 1600 e pouco. Então, essa editora de livro, ela tem essa vantagem. Ela não mandou um livro grátis para mim, mas mandou um livro para a biblioteca. Até hoje está lá, quando você for a Paris, passe lá na Biblioteca Nacional Francesa e procure por Raimundo Nonato Rodrigues. Le Cahiers Rouge do Père José. Está lá o livro e eu me sinto muito orgulhoso. Às vezes, quando eu estou deprimido, quando eu estou me sentindo por baixo mesmo, eu me lembro, olha, mas teu livro está lá na Biblioteca Francesa. Nem na Biblioteca Nacional do Brasil não tem, nem essa daqui da Benedito Leite não tem, mas está lá na França. Isso, para mim, é o apogeu. Eu acho o poema mais interessante que eu já escrevi, que é o Itinerário Poético Espiritual do Desterro. Nessa época eu morava no Desterro. Então eu sempre imaginei uma maneira de como promover o meu bairro, né? Então o meu bairro são várias ruas, vários becos. Então para cada logradouro eu compus um poema. Rua Afonso Pena, Praia do Desterro, a Igreja do Desterro, Rua da Palma, Portinho, esse
o Dick. Cadê o Dick? Que emendou lanchas novas, reparou lanchas novas. Cadê o Dick? Desapareceu no entulho do anel viário. É um dos meus poemas favoritos também. E assim existem vários outros poemas. São minúsculos, são de 5 versos cada um. Mas são bastante significativos, porque eles resumem o meu sentimento em relação ao meu bairro, naquela época, em 82, quando o bairro ainda estava começando a um declínio que hoje você anda pelo Desterro, o Desterro acabou. Não, acabou aquela pujança, né? As ruas continuam, os prédios continuam. Tanto é que eu pretendo futuramente escrever uma terceira versão agora, na realidade atual. E assim nasceu esse poema, Itinerário Poético e Espiritual do Desterro. E também tem o Itinerário Noturno do Desterro, que ele é mais denso. O poético, ele só somente 5 versos em 10 poemas. E já o itinerário poético, o itinerário noturno já é mais denso, já é mais profundo, já penetra mais dentro do significado mesmo do que aquelas ruas, o que aqueles becos me diziam, me falavam. Cada vez que eu ando ali pelo Desterro, eu sinto assim uma energia diferente. É porque eu faço parte, entendeu? Eu sempre me orgulho. Quando eu era menor, que eu escrevia as cartas para as pessoas, aí eu sempre botava Rua Afonso Pena, Desterro. Eu podia botar Rua Afonso Pena, Centro. Mas eu botava Rua Afonso Pena, Desterro, e meu pai me chamava muita atenção. Disse, olha, aqui é Desterro, mas tem que botar o Centro. Eu digo, não, papai, eu sou desterrense, não desterrado. Então é assim, a minha poesia ela começa da minha observação, da minha contemplação. Eu observo, olho, depois que eu venho para cá, para Vila Embratel, eu já escrevi alguns poemas. Eu sentado aqui mesmo, passando aqui, quando passa uma manada de bois, coisa linda, coisa poética. Eu imagino uma manada de boi dentro de uma cidade, aqui de uma urbe como a Vila Embratel. Não é maravilhoso? Não é uma coisa fora do comum? Então, se essas coisas fora do comum, que chama a atenção, que é uma poesia. Né? Às vezes são pequenos detalhes que você vê no dia a dia, mas você não presta atenção e ali está uma poesia. A poesia está em todo lugar. Só que são poucas as pessoas que conseguem captá-la, né? Conseguem vê-la. E infelizmente, eu sou um deles que eu consigo, né? Valeu. Desde 1985, quando eu adotei o meu diário, a partir daí nunca mais eu parei de escrever. Todo dia eu tenho que escrever. Todo dia. Nem que seja só para dizer bom dia, flor do dia. Mas eu tenho que escrever porque é uma maneira de eu me exercitar dentro da literatura. Porque eu descobri que falar não é escrever. Às vezes você tem um tema para escrever, mas você tem dificuldade em escrever. Então, para você desenvolver, você tem que criar uma intimidade com a escrita. Então, você só vai conseguir criar essa intimidade com a escrita fazendo o quê? Escrevendo. Então, você tem que escrever. Eu escrevo geralmente 2, 3 páginas por dia. Todo dia eu tenho que escrever. Atualmente eu estou adotando esse aqui, esse meu caderno aqui. Comecei ele recentemente, já comprei outro. E assim, sucessivamente, tenho vários cadernos desses. Porque eu venho escrevendo esse diário aqui, é o diário de uma existência. Venho escrevendo ele desde 1985. E ele só vai ser completo quando eu for embora. Aí terminou. Mas quando eu estiver vivo, vou escrevendo. Faz parte do meu dia a dia. Não consigo ficar sem escrever. Onde eu escrever e ler, se eu não fizer isso, para mim acho que eu vou morrer, velho. O dia que eu deixar de escrever, pode dizer o poeta morreu. Nasci no Desterro, criei-me no Desterro e com certeza vou morrer no Desterro. O Desterro sou eu sou o Desterro. Sou um desterrense, não um desterrado. Esse poema para mim significa muito, porque é a minha própria identidade, é a minha certidão de nascimento. Por quê? Porque eu declaro o meu amor em contexto com o Desterro, para o Desterro. Mas quando eu estou aqui há 30 anos, aqui na Vila Embratel, então eu acho que eu criei um vínculo muito grande com a vila. Aí eu divido minha vida em 2 partes, né? Parte Desterro e Vila Embratel. E aqui na Vila Embratel, como eu já disse antes, eu desenvolvi meu lado de prosa, literatura de prosa. E veio um livro, Vila Embratel passa 7 Palmeiras. Para mim, mas eu tenho outros projetos. Também tenho que na realidade, uma trilogia, que engloba a praça, 7 Palmeiras, o mercado
e a Praça do Bacurizeiro. Por enquanto, eu fiquei estacionado na Praça das Sete Palmeiras. Estou buscando inspiração para o mercado. Estou fazendo anotações, daqui já dando meu diário, aproveito algumas coisas do meu diário e pretendo encerrar na Praça do Bacurizeiro. Ainda estou fazendo algumas experiências e tal, porque eu fico ruminando, porque é um trabalho fora a parte desse outro, entendeu? É uma obra, é um livro diferente, não é a continuação, porque cada um tem sua história. O mercado tem a história, a praça tinha a história, o mercado tem a história dele, porque são vários personagens que tem ali, vários feirantes, vários donos de coisa, tem o açougueiro, tem o barraqueiro, tem o peixeiro, cada um tem uma história diferente. Então são essas histórias que eu pretendo unir e formar só uma coisa só. Aí depois vem a Praça do Bacurizeiro, que eu vou contar que é outro pessoal, outro sistema, outra galera lá. Mas eu espero realizar. Eu não vou ficar feliz se eu não conseguir realizar esse projeto literário aí, desses 2 livros. É simplesmente como se fosse uma pintura de Van Gogh. Você vai lê-la e vai fazer uma imagem daquilo que você acha que tem que ser. Porque a poesia, no sentido literário, ela não é como a prosa. Porque a prosa, você conta uma história. E a poesia, você tem que criar uma história. Então, o papel da poesia aqui na Vila Embratel, mas lá no Desterro, foi uma maneira de eu preservar aquele amor, aquele sentimento de como eu via a realidade que poucas pessoas têm condição de ver. Então, dentro do contexto literário, o meu trabalho como poeta e como escritor, entre aspas, é preservar e mostrar no futuro às pessoas como são as coisas realmente, como elas devem ser poeticamente. Que a poesia é poesia e prosa é prosa. A poesia é como se fosse uma espécie de fantasia literária, onde você cria, onde você vê o feio e tem que torná-lo um belo. Onde existe a feiura, você tem que embelezá-lo. Esse é o papel da poesia, é embelezar o feio. E a prosa não, a prosa você tem que contar ela realmente como é que ela é. A realidade dói, dura, e no sentido certo, lacônico, não pode ter meias palavras, você tem que ser... essa é a poesia, essa é a minha prosa. Eu gosto muito de um escritor chamado Bukowski, um escritor americano muito bom, que onde ele narra a vida dele como ela é realmente. Às vezes quando eu postava muito nos outros sites, muitas pessoas me comparavam com ele. Rapaz, estou pensando que eu estou lendo é Bukowski. Eu digo, não, é que é Raimundo Nonato Rodrigues, Vila Embratel, porque o Bukowski ele teve uma vida muito pesada, entendeu? Muito álcool, muito mulherengo, mas isso tudo ele colocava no papel. Por quê? Porque ele queria que as pessoas conhecessem a vida como ela realmente é. É como eu faço no meu diário. Esse meu diário aqui já está dizendo, diário. Hoje vocês estarão nele também. E assim eu continuo a vida. Vou levando todo dia, escrevendo, tentando me aperfeiçoar na escrita. Ver o mercado e escrever sobre a Praça do Bacurizeiro. Mas eu estou achando uma dificuldade muito grande, porque eu não consegui pegar o fio da meada para me poder começar a escrever, porque são tantas histórias ali dentro do mercado que você fica em dúvida por onde começar. O difícil é começar. É como você colocar um trem numa linha, depois que ele começa a andar, ele vai desenvolver por conta própria. Então assim que eu trabalho. Quando eu comecei a escrever Vila Embratel, Praça Sete Palmeiras, eu comecei a escrever do nada. Mas de repente as ideias começaram a florir naturalmente. O pé de pato acordando, ele vindo as pessoas lá e começar aquele dia a dia ali, contando o dia a dia numa praça. E no mercado é quase o mesmo sistema. Se ele abre às 4 horas da manhã, o pessoal da galinha vem deixar as galinhas, vem deixar alguma coisa, e começa aquela vida, 6 horas começa a chegar os feirantes, e a vida vai começando a florir, quando o menos espera está todo mundo trabalhando, mas, como eu digo, cada um tem sua história. As pessoas me acham que eu ouço demais e falo pouco, mas esse é o meu papel, é ouvir, não falar. Eu tento escutar primeiro, eu gosto muito de ouvir as pessoas, seja lá ela quem for, sempre paro para escutar, e as pessoas gostam muito de me contar. Todo mundo, quem que não gosta de contar uma história? A história da sua vida.
Então esse é meu papel, é contar a história da vida das pessoas. Porque cada um tem uma história, e que histórias, ó meu amigo, histórias que merecem serem contadas, que o mundo tem que conhecer. E por aí eu vou tentando, é o meu próximo projeto, todos dois. Estamos no mesmo lugar de sempre, o céu enferrujado, os nuvens públias que ameaçam chover. Assisti a sequência de Vozes da Quebrada, do mestre Iago Cadete, e o depoimento de Nozira, o mestre Careca. Então é assim, isso aqui é o que eu escrevo todo dia, é a minha função, escrever. Domingo, pela manhã, o ônibus demorava. O poeta o esperava pacientemente na parada em frente ao Debol, na Avenida Sarney Filho, Vila Embratel. Às 10h20 da manhã, relendo enquanto escrevo, do mestre Faulkner. De madrugada, assistira A Fúria do Destino, versão de Som e a Fúria dele, que o incentivou a relê-lo assim que eu acordara. Aportou Santuário enquanto agonizo, um dos 100 melhores romances dos gays do século XX. Isso aqui foi domingo. E assim sucessivamente. Eu quero agradecer ao meu amigo Iago Cadete pela essa oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho. Eu espero que me ajude a realizar o meu objetivo, que é captar recursos para publicar meus livros e torná-los mais popular, mais, como se diz, mais barato. Esse é meu coisa. Eu agradeço a ele, a companheira dele que estão aqui comigo, e meu desejo é ser reconhecido pelo meu trabalho literário. Esse é meu sonho, é meu reconhecimento literário. E por isso eu agradeço muito a vocês e um bom dia.